vamos agora para a nossa aula de número 157. Estamos aí aprendendo a questão das reportagens, dos elementos composicionais dos gráficos e dos infográficos. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês assistindo as videoaulas. Digo que vocês são sempre muito especiais, muito responsáveis, estão aí motivados, buscando aprender, mesmo que remotamente, mesmo que à distância, fazendo as atividades. Então a gente vai continuar com esse assunto que já começamos em aulas anteriores, tendo em vista a necessidade da gente aprofundar a nossa compreensão a respeito de como que se faz a leitura e a interpretação dos dados nos infográficos e como que os infográficos, as imagens ali presentes, são possíveis de correlacionar aí com o texto, com o corpo das notícias e das reportagens, ok? Então continuaremos aí com esse assunto. Observem aqui que os nossos objetivos então consistem também em retomar a análise da linguagem verbal e não verbal e reconhecer diferentes gêneros para tratar o mesmo tema. Trouxe já para a gente começar a aula aquecendo um quiz, e vou pedir para vocês aqui darem uma lida, Então a gente tem aqui na nossa coluna aqui à direita alguns indicativos assim do que seriam as características ali do gênero textual, Então que apresentam ali títulos surpreendentes, Então quais serão os textos que apresentam esses títulos surpreendentes, que apresentam também estatísticas, que têm tamanhos gerenciáveis, utilizam-se de imagens, ícones, legendas, são focados em um tema e auxiliam a interpretar os dados. Então eu vou pedir para vocês pensarem bem todos esses elementos, todas essas características que se apresentam aqui e tentar inferir a partir disso. Essas características, elas se referem a qual gênero discursivo? Seria uma reportagem, seria um infográfico ou seriam características aí da notícia? Vou deixar o slide aí para vocês analisarem e assinalar um X na alternativa que vocês considerarem que se correlaciona ali com aqueles elementos apresentados à direita. Retornando então, pessoal, observem lá que se trata de características ali, que se referem a um infográfico. Então, quem assinalou a letra B, parabéns, acertou, A gente já estudou esses mesmos slides contendo essas características nas nossas aulas anteriores, Então, vocês já estão mais familiarizados aí com esse gênero textual. E aqui eu trouxe para vocês novamente, essa imagem para a gente analisar o que significa a lead dentro de uma notícia ou dentro de uma reportagem. Então, geralmente na lead, a gente tem ali as informações. A gente pode chamar de o lead, que seria um guia ali que apresenta algumas informações relevantes para o leitor. Quais informações são essas? Geralmente, quem estava envolvido na notícia ou na reportagem, o que aconteceu, onde aconteceu e quando. Esses elementos não podem faltar em uma notícia ou em uma reportagem, E aí a gente tem também, como e por que aconteceu, Às vezes essas informações se apresentam de forma bem explícita para o leitor. Então agora o enunciado para a nossa questão solicita o seguinte: as informações ao lado constituem elementos composicionais de quais gêneros textuais? E agora? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e vocês vão assinalar uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, estava dada essa questão para vocês, né? Então tenho certeza que a maioria acertou. Né? Então nós temos aqui alguns elementos que se referem à reportagem e à notícia. Né? Texto narrativo a gente também já trabalhou, né? Os elementos composicionais do texto narrativo, que são geralmente ali cenário, né? Personagens, clímax, desfecho. Né? O clímax geralmente é aquele momento de maior emoção ou tensão dentro de uma história, dentro de um enredo, né? E o desfecho, que nem sempre o leitor descobre o que aconteceu no final da história. Então são aí os elementos que compõem a narrativa, né? E não é o caso aqui do que a gente está analisando hoje. Né? E conto também a gente já analisou em outras aulas, né? A charge aqui não apresenta personagens, né? Não está fazendo uma crítica nesse momento a algum aspecto da sociedade, a algum comportamento de determinado segmento da nossa sociedade, então a gente não tem como pensar que aqui poderia ser uma charge, né? Talvez alguns de vocês, pode ser que tenha pensado na possibilidade de haver aqui um infográfico, mas nós não temos aqui matematicamente nenhum número, né, que nos permita refletir sobre algum assunto, né, polêmico. Não temos também ícone ou imagem, desenhos, ilustrações, que são alguns dos elementos presentes nos infográficos, como nós já analisamos na aula anterior. Né? Então, nos resta agora pensar que o lead, que é esse guia, né, utilizado dentro do corpo da notícia e da reportagem, se refere ali, né, estão presentes ali na letra A, certo? Continuando então, eu trouxe para vocês aqui, né, na nossa primeira atividade também, algumas informações, né? Então a gente tem aqui 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Observem aí que tem várias imagens, né, vários desenhos. Né? Embaixo a gente tem aqui piores formas de trabalho infantil, né? E temos aqui exploração sexual, trabalho infantil doméstico, agricultura. Né? E essas piores formas de trabalho infantil estão referenciadas de acordo com o decreto 6.481 de 2008. Né? Quem publicou isso, né, e fez aqui esse cartaz, fez a divulgação dessas imagens, né, e dessas palavras, Direito e Educação, ali, Companhia Nacional. Né? Então, a gente tem ali uma indicação da fonte. Então, para a nossa atividade agora, eu vou pedir para vocês explicar as informações verbais contidas nesse infográfico. Né? Quais elementos ali nós podemos considerar que se tratam de linguagem verbal? Um tempo para vocês fazerem aí essa questão, né? Vocês vão ter que escrever aí uma média de 3 a 5 linhas para conseguir dar conta de interpretar os dados, as imagens, né, os desenhos ali, fazer uma interpretação disso correlacionando com as palavras, né? E aí pensando nisso, o que se referem ali as palavras, o que a gente está chamando ali, né, a atenção de vocês para dar conta de responder ao que atende o enunciado da questão. Né? Então prestem bastante atenção no enunciado e vejam como que vocês podem fazer aí a elaboração dessa resposta, ok?
E aí, pessoal, então, observem que uma sugestão de resposta, né? É claro que a de vocês pode estar aí mais sintetizada, mais resumida, né? Então, a linguagem verbal informa que há 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Também traz o título Piores Formas de Trabalho Infantil, segundo o Decreto 6.481 de 2008. Ilustra a exploração sexual, o trabalho infantil doméstico e a agricultura. No canto inferior direito, abaixo do CAP, que simboliza a formatura, traz a informação, Congresso Nacional, Direito à Educação. Né? Então, vocês têm aí, são as frases, as palavras ali que constituem os elementos da linguagem verbal, ok? Para o exercício 2 agora, eu vou pedir para vocês fazerem a transcrição das informações não verbais contidas nesse infográfico, né? Então, quais são aí os elementos da linguagem não verbal? Mais um tempinho para vocês elaborarem essa resposta.
Retornando então, pessoal, observem aqui uma sugestão de resposta, né? Claro que a resposta aqui ficou um pouco extensa, mas quem escreveu algo semelhante a isso, com certeza está no caminho certo, né? Então, a linguagem não verbal apresenta a imagem de uma criança colocando tijolos no muro. Ela está acorrentada a um adulto. Ao lado desse adulto há um saco de dinheiro. Também há uma criança de cabeça baixa, entristecida, uma mão enorme sobre ela, né? Uma criança vestida com avental e o desenho de 2 ramos que ilustram o trigo. No canto inferior direito, um livro, 2 pássaros em cima, sugerindo o cap de formatura. Então, esses aqui são os elementos que constituem a linguagem não verbal e que nesse momento a gente transcreveu, né? Transformamos aí em linguagem escrita. Vamos ler mais um texto agora, galera. Trabalho infantil. Em um contexto da crise mundial que extrapola a saúde pública com a pandemia de Covid-19, a tendência de crescimento do trabalho infantil no Brasil e no mundo é uma realidade. Isso acontece porque muito do trabalho infantil é realizado em ambientes domésticos. Crianças e adolescentes estão mais propensos a acidentes de trabalho com riscos de graves danos à saúde. Entre 2007 e 2016, 22.349 crianças e adolescentes de 5 a 7 anos sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam. Entre essas notificações consideradas graves estão amputações, traumatismos, fraturas e ferimentos nos membros, principalmente nos superiores. Ao todo, 31.999 adolescentes de 14 a 17 anos sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Sistema socioeducativo. Da mesma forma, a garantia do direito à vida e à saúde das meninas e meninos privados de liberdade no sistema socioeducativo não pode ser negligenciada. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. A proteção à vida e o direito à saúde é um direito de todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Ver também o artigo 7º do ECA. Vamos agora então para a nossa terceira atividade. Eu vou pedir para vocês identificarem o tema desta reportagem. Covid-19, riscos com trabalho infantil e sistema socioeducativo. Conteúdo é parte dos guias de educação e proteção de crianças e adolescentes produzidos pela campanha. Então vocês têm 3 alternativas e vocês vão escolher uma para assinalar.
E aí, pessoal, retornando então, a gente tem que a alternativa certa é a letra C. Então, essas são as palavras-chave que constituem aqui nessa reportagem: Covid-19, trabalho infantil e sistema socioeducativo, ok? Então, a nossa aula de hoje consistiu em mais uma revisão dos elementos composicionais da reportagem, dos gráficos e dos infográficos, né? Também fizemos algumas reflexões sobre linguagem verbal e não verbal e reconhecemos diferentes gêneros para tratar do mesmo tema, né? Agradeço muito aí a participação de todos vocês. Espero que continuem assistindo as videoaulas, cuidando do intelecto de vocês, né? Com a mesma motivação, com a mesma responsabilidade. Estamos aí na reta final desse ano letivo de 2020, que foi um ano bastante delicado para todos nós, né? Eu estimo que todos estejam bem, né, e com energia para superar esses desafios que se colocam aí não somente nesse momento pandêmico, mas também já pensando num momento pós-pandemia, né, como que a gente vai retornar para as nossas atividades, né? No caso de vocês, eu sei que vocês são especiais, são pessoas responsáveis, que estão aí estudando, né, e mostrando o quanto vocês têm aí o compromisso com o intelecto de vocês, ok? Então, né, aquele abraço para todas e todos e todes e fiquem em suas casas se puderem.